Quer dizer, a pessoa também sabe como é difícil mudar, mas quer mudar o outro. Então, e o que é melhor? Quer mudar o outro sem ele querer, Isso. sem ter técnica Gente, nenhuma acorda, e Alice. sem parceria, porque para eu ajudar o outro na terapia, eu preciso eu ter técnica, essa pessoa querer e nós dois estabelecermos uma parceria para que a mudança aconteça. Imagina tentar mudar o outro sem técnica, sem parceria e sem a pessoa querer. Aí Aí é que a difícil pessoa mesmo. fica assim, por que que o fulano não faz isso? Por que que não faz aquilo? E você? Então, Mas porque você, você não mas faz. você sabe por que que a pessoa quer mudar o outro, né, Adriana? Porque Por é quê? muito mais fácil eu querer que o outro mude para tudo dar certo do que eu mudar para poder fazer a coisa dar certo, porque é muito mais Ah, sim. fácil eu querer que o outro mude. Aí Tem uma você entra em pergunta, vitimização é, e arremesso de culpa, que a gente já isso. falou nos outros episódios. Não, eu gosto muito. Oi, tudo bom? Obrigada por você estar aqui com a gente. Que bom que você veio. Vem que dá certo. Vem que dá certo. A gente quer que você tenha mais harmonia e equilíbrio nos seus relacionamentos. É para isso que a gente quer que você mande a sua dúvida. Manda a sua dúvida para a gente e quem sabe ela vai ser a próxima que a gente vai falar. Você pode mandar a sua dúvida pelo e-mail vemquedacerto22@gmail.com e já começo lendo a dúvida de uma pessoa. Eu quero mudar muitas coisas em mim, mas não consigo. Eu tento mudar muitas coisas no meu namorado e é pior ainda. Será que as pessoas mudam de verdade? Nada muda? Adoro. Eu sempre digo para as minhas pacientes que fazem essa pergunta com todo carinho, me divertindo com elas, que se eu, que sou terapeuta, acreditasse que as pessoas não mudam, eu era uma charlatã. Porque, meu Deus do céu, eu tenho que acreditar que as pessoas mudam. E é interessante, Adriana, porque existem três formas de realmente uma pessoa mudar. Três formas. Então, quais Primeira são? forma é uma experiência de quase morte. A pessoa fuma a vida inteira, aí ela passa um dia no hospital internada e do lado Meu dela, Deus. não precisa nem Doença ser grave. pneumonia, pode ser apendicite. Ah, E ela encontra uma pessoa do lado dela com uma doença pulmonar crônica, por causa do cigarro. entendi. Aí você fala, mas espera aí, experiência de quase morte, a pessoa não precisa morrer? Não, olha que legal. Experiência de quase morte pode ser o seu vizinho que está quase morrendo e você olha e fala, ops, podia ser eu. Acidente também. É, acidente é uma experiência de quase morte. Mas eu tô te falando, não precisa morrer para ser experiência de quase morte. Afasta de mim esse cálice. Eu quero Opa! mudar sem ser necessária. Mas Deus, você por favor. percebe que quando você tem uma experiência e é o outro, fica melhor, né? Pelo menos você não está naquela situação. E aí, isso às vezes, você vê a situação que o que você está fazendo provocou no outro, pode fazer você mudar. Então, a primeira coisa que muda é uma experiência de quase morte. Não é para todo mundo, não é toda hora, não é assim fácil. Então, ok, tem coisas melhores, mais fáceis. Quais são? Segunda coisa Ah, é você fazer terapia, porque a terapia ela ajuda você a transformar a sua visão de mundo. Então, eu acho que todas as pessoas são difíceis. Aí a pessoa diz assim: na terapia, a gente vai trabalhar para ver que sim, todas as pessoas são difíceis, mas isso tem um propósito. E é legal que seja assim para você crescer, para você desenvolver outros recursos que você poderia. Então, assim, a mudança de maneira de ver as coisas. Eu tenho medo que alguma coisa possa acontecer. Vai acontecer sim, você vai morrer, eu também, todo mundo vai. Então, já que você vai morrer, aproveita a vida o máximo que você pode. Para mexer isso, não é uma frase. A terapia, ela deveria, através de recursos que os terapeutas estudam e aprendem, mudar aos poucos a visão da pessoa, até a hora que ela bate na testa e fala: ah, aliás, você sabia que A é o barulho da ficha caindo, né? Lembra que a gente. Eu sou antiga, no meu tempo tinha ficha no orelhão, você punha uma era um ficha, barulhinho gostoso de fazia um ouvir. barulhinho, plim! Aí quando você faz aquele barulhinho, o barulhinho da ficha cair na vida da gente é Ah, ah, é a abertura. Ah, é porque você entendeu. Alguma ficha caiu. Então, quando a pessoa faz terapia, isso aos poucos vai criando. e eu vou te contar uma coisa, sabe o que me ocorreu agora? Se não acontece esse que a gente pode falar assim de uma forma mais chique, esse insight, Isso! você não está fazendo terapia.
Você não está entendendo as É coisas. verdade. Terapia precisa de A. Se não tiver A, é sinal. Porque Bom, terapia não é um lugar para você ficar reclamando do outro, ou reclamando da vida. aí Isso é não é terapia, é desabafo. desabafo, né? Exatamente. Tem pessoas que, em vez de permitir que o terapeuta use os seus recursos para fazer a mudança, vão lá para contar o que está acontecendo, o que é maravilhoso, porque desabafar é delicioso, mas não produz o efeito que a gente precisa na terapia, que é a mudança de visão que vem de um trabalho terapêutico bem feito, realizado por um profissional competente, que dá liga, porque se não der liga, por mais que o profissional competente não funciona. É. E tem a terceira. A terceira é muito legal. Um clique, que é o seguinte: às vezes você está andando na rua e você fala, meu Deus, saquei. Então, esse clique, eu chamaria uma bênção de Deus, né? Um momento de iluminação. Uhum. E esse clique, ele pode vir do nada. Dificilmente as coisas vêm do nada, né? Mas provavelmente ele vem de alguma coisa que alguém te falou, que você ficou matutando, não no seu consciente necessariamente, mas no subconsciente. E aí isso vai promovendo alguma coisa e fala: nossa, agora eu entendi. Eu me lembro, tem uma paciente que muito tempo atrás falou, Hebe, eu parei a terapia, estava numa situação, fui viajar, não deu para continuar, mas eu fiquei ouvindo você na minha cabeça 6 meses, desde o dia que eu saí daqui até agora. E num desses dias, você falou alguma coisa na minha mente, que você tinha falado na terapia, e aí eu falei, agora eu entendi, agora eu sei o que ela estava falando. Então, são 3 formas verdadeiras de mudar de verdade. Uma experiência de quase morte, um clique e a terapia. É claro que a terapia, ela dá mais trabalho, mas ela depende de um esforço conjugado de você e o terapeuta. Então, é uma coisa que você pode planejar. A experiência de quase morte e o clique não dá para você planejar. Então, vale a pena fazer terapia, por quê? Porque quando você consegue mudar a sua forma de ver aquela situação, os recursos que você desperta, as soluções que você descobre são totalmente diferentes, porque você se torna uma nova pessoa. Estou pensando aqui, Hebe, que pode ser também muito difícil mudar, porque o ser humano tem essa tendência à inércia e também à reclamação. Tá ruim, ele não está gostando daquela situação, mas ele não sai dali. Mas é interessante, né? Porque inércia, o que é inércia? Inércia é como está, fica. Se eu fizer isso aqui girar, se não tiver esse negocinho aqui, ele vai girar infinitamente até a hora que ele para. Por quê? Porque existe uma força que faz ele parar. Então, se não tiver essa força, como está, fica. Então, se a coisa está parada, se não puser uma força, ela não vai andar. Se a coisa está andando, se não tiver uma força para parar, ela não vai mudar. Então, inércia é uma lei da física e nós somos pessoas. O nosso corpo é físico, nós somos concretos, então nós estamos sujeitos à lei da física. Então, toda mudança que você faz demanda, exige um esforço, uma energia para obter o resultado. E nem todo mundo, às vezes, tem essa energia disponível para fazer aquela mudança que ela quer naquela hora que ela gostaria. Tô pensando, eu queria estimular as pessoas a mudarem, porque eu tinha acho que eu tinha um pouco de dificuldade de mudar. Mas depois que você começa, gente, é igual trair e coçar, é só começar. Mas é, porque assim, você fala, não, então é para mudar isso aqui, vou mudar agora e já. Isso na casa, né? A gente às vezes vê decoração, chega um arquiteto e fala assim, não, muda aqui, a pessoa, mas será? E fica pensando. E aí fala, nossa, eu devia ter mudado esse sofá de posição 5 anos atrás, por que que eu demorei tanto? Então, às vezes também na terapia, se a pessoa fala, ó, muda aqui, ao invés de ter esse embate, né? Já muda, experimenta, porque se a pessoa não está satisfeita com a vida dela, e se Isso. vem uma outra pessoa com uma sugestão, por que não? Eu acho que toda forma de mudança acaba sendo positiva, porque quando você muda e vê que deu certo, você firma. Quando você muda e vê que não deu tão certo, você ajusta.
E quando você muda e vê que não deu certo, é fácil voltar, porque Você você já volta, estava lá. mas experimenta, Então, né? exatamente. Quando você experimenta, é um desafio. E você sabe que eu vi outro dia, me parece que um estudo de Harvard, que diz que uma das coisas que promove longevidade é flexibilidade. Não só física, mas Ah. também mental. E aí, sabe o que eu pensei, né, nessa carta, nesse e-mail que a pessoa mandou? Que ela falou assim: para eu mudar é difícil, e o outro, então, pior ainda. Quer dizer, a pessoa também sabe como é difícil mudar, mas quer mudar o outro. Então, e o que é melhor? Quer mudar o outro sem ele querer, sem ter técnica Gente, nenhuma acorda, e Alice. sem parceria, porque para eu ajudar o outro na terapia, eu preciso eu ter técnica, essa pessoa querer e nós dois estabelecermos uma parceria para que a mudança aconteça. Imagina tentar mudar o outro sem técnica, sem parceria e sem a pessoa querer. Aí Aí é que a difícil pessoa mesmo. fica assim: ah, por que que o fulano não faz isso? Por que que não faz aquilo? E você? Então, Mas, porque você não mas, faz. mas você sabe por que que a pessoa quer mudar o outro, né, Adriana? Porque Por é quê? muito mais fácil eu querer que o outro mude para tudo dar certo do que eu mudar para poder fazer a coisa dar certo. Porque é muito mais Ah, sim. fácil eu querer que o outro mude. Aí Tem uma você entra em pergunta. vitimização É, e arremesso de culpa, que a gente já isso. falou nos outros episódios. Não, eu gosto muito de uma pergunta capciosa, que é a seguinte: o que é mais fácil para mim? Eu aprender inglês ou 500 milhões de americanos aprenderem português? Resposta: o que é mais fácil para mim? 500 500 milhões de milhões. Eu não vou ter que fazer nada. A Lógico. questão é: será que eles vão aprender português? Então, essa pergunta é capciosa, mas ela mostra como é difícil mudar o outro e como às vezes é melhor eu mudar alguma coisa em mim, até para não precisar que o outro mude para eu resolver o que eu quero. Gente, vamos mudar, vamos beber água sempre, que a gente precisa. Você sabe que a água é o que faz a flexibilidade acontecer, porque a água ela se amolda. Então, o que dá flexibilidade no corpo é hidratação. Olha que interessante, não é por Muito acaso. interessante, vamos beber água. Quem fala isso também bastante é o Não Minta Pra Mim, que eu gosto muito de ver de vez em quando aqui. Legal. Vamos terminar por aqui? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado e nós estamos esperando a sua pergunta. Manda sua pergunta com pseudônimo, não precisa se expor, para você ter alguma dica que você queira. Se você não quiser mandar alguma dúvida, diga para um amigo seu que tenha dúvida para ele mandar, porque a gente tem o maior prazer em responder as suas dúvidas e mandar alguma dica que possa ajudar a sua vida a melhorar. Com certeza. O que mais a gente quer aqui é que você tenha uma vida boa, que você se sinta bem. Exatamente, com você mesmo, com as pessoas e com a vida. Vem que dá certo. Obrigada sempre pela sua participação. Até a próxima. Até. Tchau.